Então vamos lá. Gravando já então, né? E aí, vamos falar da atividade 3, tá certo? A atividade 3, ela tem aí uma tarefa de análise, né, para você fazer de alguns aspectos, ok? E o importante, não é? Bem importante para nós aqui. Então vamos lá. E ela vai provavelmente ilustrar, não é? os dados aí que a gente, algumas coisas que a gente já viu. Muito bem. Então a ideia é essa, tá certo? Bom, vamos começar pelo nosso ponto de partida. Vou compartilhar aqui, né? Estou esperando, né, a planilha e as respostas, né, que foram pedidas. E encerrou agora de pouco. Vamos compartilhar, né? Compartilhar é bom. Teams aqui é meio indócil, né? Tem livre-arbítrio, não é? Bom, a planilha, né? Ela tinha um monte de dados, tá certo? E aí aqui você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? 20 itens de dado em cada registro, né? Isso aqui veio de arquivo CVS, CSV, né? E eu converti para planilha, né? Já deixei meio no jeito, tá? Para você brincar um pouquinho, né? E aí tinha uma planilha, né? De resumo, né? Para colocar, né? Que seria, eu coloquei aqui o que era o nome da coluninha, tá certo? Que está aqui em cima, né? E um texto meio curto, né? Sobre o que seria. Então, seria uma descrição ali meio para você, né, preencher daí o tipo de dado, menor valor, etc, né? Muito bem. Eu fiz aqui, né? Eu tinha até uns imóveis aí que eu acho que eu disponibilizei em algum para os dados de um outro caso, nada a ver, né? E aqui, né, para esses aqui, o código da estação, né, é texto. Esse é meio tranquilo, né, porque tem letra no meio, né? Então, só isso já leva você a trabalhar com texto, não é? E entenda que esse tipo de dado aqui nós temos uma faixa relativamente pequena, né, de tipos, é mais para uma referência, né? Não é um negócio assim tão exato, até porque nós estamos aqui num contexto um pouco mais geral, né? O menor valor, né? Nesse formato aqui, dá para você colocar de várias maneiras, tá? Mas, ó, sendo texto, a primeira é uma letra em maiúscula e o resto são 3 dígitos, né? O menor valor possível seria A000, né? Não quer dizer que tenha esse valor lá, né? Mas assumindo, né, a formatação, todos os códigos ali, o primeiro dos 4 caracteres é uma letra maiúscula e os outros 3 seguintes, eles são dígitos numéricos. Então, nessa formação, né,
O menor valor possível seria A, né, que é a menor letra, maiúscula. 000, que é a menor combinação de 3 dígitos, tá certo? Esquece negativas, essas coisas, né? E a maior, né? Que seria Z, né? Não é X, é Z. Né? Seria Z 999, né? Que seria o maior possível. E o menor valor válido encontrado é A001, que é Brasília, né? E o maior valor válido encontrado é A401, né? Então, aqui, um exercício de o que seria o maior valor possível, e aqui, qual o menor, o maior e menor valores, né, encontrados, tá certo? E não tinha dado nulo ali, até porque no tratamento que eu fiz, aquilo ali era a chave, era um dos itens da chave primária, né? Então, não tinha nada ali. Beleza. O nome, né? Alguém, eu não sei se alguém tentou falar comigo aqui. Espera aí, deixa eu ver se essa é a coisa importante da FATEC. Não é. Uh, é, é texto, né? Nome da estação. No nosso caso, o dado que recebeu o nome corresponde ao nome de uma cidade também, né? No conjunto geral, não é necessariamente verdade. Eu posso ter estações com um nome diferente do nome da cidade onde elas estão localizadas, né? Mas no caso aí que você recebeu, tá? É o nome da estação igual ao nome de uma cidade. Como é texto, né? Aqui você podia fazer, eu vou corrigir e eu vou dar uma certa tolerância, ok? Uh, Supondo que é texto, o menor valor possível, vamos supor que é texto em maiúscula, tá? Por simplicidade. O menor valor possível teoricamente, nesse campo, seria um A maiúsculo, né? E o maior valor possível seria um monte de Zs, tá? Então, se você pôs alguma coisa nessa linha, para mim tá bom. Se você pôs o menor valor possível, supondo ali, você pôs um nome válido e o maior valor no nome válido também, tá, eu vou ver o que, que eu faço, ok? Você poderia colocar o menor valor possível, uma string, né? Então, qual que seria uma string maiúscula? Qual seria essa string, né? Tecnicamente falando, se for uma string formada por letras maiúsculas, né? A menor é de comprimento 1, e esse 1 é uma letra A, né? Que é alfabético menor, tá? O maior seria uma sequência até o tamanho do campo de Zs, né? Que seria pelo código ASCII ou outra codificação ou maior. Mas eu vou olhar com carinho a resposta de vocês, né? Para ver o que você fala lá para mim. Nesses dois aqui, tá? Agora, o menor vale de Brasília e o maior é Salvador, né? Porque tinha só 3 valores: Brasília, Manaus e Salvador, né? Brasília, na ordem alfabética, é a menor das 3. Salvador, na ordem alfabética, é a maior das 3. Então, seria esse, né? E não tem dado nulo, né? Muitos aqui não tem dado nulo. Estado, né? A sigla do estado, tá certo? Aqui, ó. Se você colocar, vai, AA, que seria independente de sigla válida, a menor possível, eu vou considerar. Se você colocar AC, que das siglas disponíveis é a menor possível, eu vou aceitar também, tá bom? Eu vou aceitar os dois casos, tá? A sigla é 2, né? Então, se você colocou AA, você está falando para mim, ó, aqui é uma string, 2 letras minúsculas e o menor valor possível, então seria AA. Eu vou aceitar. Se você colocar AC, né? Aqui é uma string de 2, que é uma sigla de estado, de região, de unidade da federação. E a menor sigla de estado, de unidade da federação válida é a AC, que é o Acre, né? Eu vou aceitar também. Aqui, se você puser ZZ, eu vou aceitar, porque a maior string de maiúsculas, né? Exclusivamente de maiúsculas, com 2 de tamanho. Se você puser TO de Tocantins, né? Eu vou aceitar também, tá? Nos dados que tinha, o menor era AM, né? Porque é de Manaus, que é Amazonas, e o maior é DF, de Distrito Federal, né? Que é Brasília, tá certo? Aqui não tem muito o que fazer, tá? A macro-região, né?
aqui vai valer a mesma coisa. Se você considerar a E string de 2 maiúsculas, é AA e a maior é ZZ. Se for considerar o menor valor válido ser um válido no domínio mesmo, né, de região, aí é CO de centro-oeste e o maior é SE de sudeste, ok? E justamente o menor encontrado é CO e o maior encontrado é NE, né? A gente tem CO, né, que é Brasília, a gente tem N, que é Manaus, e a gente tem NE, que é Salvador, né? A data de medição, né? É um dado tipo data, o menor valor possível, aqui eu estou imaginando 1 de 1, tá? É o maior valor possível aqui, eu estou botando um 31 de 12 de algum ano bem distante. Ah, professor, eu não pus 2099. Eu vou ver lá o que você pôs, tá? Eu vou dar uma certa tolerância aqui, né? Como você pode imaginar. Tá? No banco, né? Nos dados que eu mandei, o menor valor é 7 de maio de 2000. Tá? E o maior valor de data lá é 31 de dezembro de 2023. Tá certo? Aqui, então, como eu falei, eu vou ver lá o que jeito que você respondeu e vou considerar alguma coisa, tá bom? Hora, né? O menor aqui é meio fácil, né? 0000, né? Seria meia-noite. E o maior valor, já que meia-noite é isso aqui, é 23,59,59, né? Ah, eu pus 24,0000. Bom, 24,0000 é 0,00000, né? Então, daí já fica meio complicado. O menor valor encontrado é justamente o menor valor possível, e o maior valor encontrado é 23,00, né? UTC. Okay? Se você olhar lá, a data aparece com a hora aparece com grafias distintas, tá? Tem hora que ela até um certo ponto ela é grafada assim, ó, né? Hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. E a partir de um certo ponto eles passam a escrever 4 dígitos numéricos, né? Os 2 primeiros a hora, os outros 2 minutos, de seguir o espaço e daí UTC, né? Que um padrão, né? De tempo aí, meio mundial, tá certo? Precipitação é um número inteiro, né? Aí o menor valor possível é zero, não tem número negativo, né? O maior valor é que se podia ter posto um número meio grande. Eu botei 10 mil, porque é um número, assim, ao que me consta, não há um valor de chuva horária igual a 10 mil, né? Nenhum dilúvio. Olhando lá, o menor valor válido foi zero e o maior foi 85. Teve algum lugar ali que choveu 85 milímetros em 1 hora, o que é uma quantidade de água absurda, né? Não sei, acho que se foi Manaus, né? Mas sei que foi água para Dedéu, né? E esses dados todos iniciais não tem nulo, tá? Sempre tem alguma medição ali ou algum dado ali. Aí o próximo, pressão atmosférica, né? É real, né? E aí aqui, ó, o que seria uma pressão atmosférica baixíssima? Vai, 860, 850, tá? Pensando agora no domínio do problema, né? Eu botei um pouco abaixo disso, né? Eu arredondei para 800. Você não vai encontrar, né, em tempos assim, né, com o homem vivendo aqui, uma pressão abaixo disso, né? E nem acima de 1.200, tá? O que me consta aí, o maior é 1.170, alguma coisa, né? Mas enfim, tá? Mas eu vou, se você botar zero aqui e um número meio grande aqui, eu vou olhar lá e provavelmente eu vou aceitar, tá bom? Nos dados, o menor era 863, né? E o maior era 1.049, certo? E esse aí é um dado que tinha nulos, né? Alguns registros não tinha nada. Aí aqui é tudo pressão atmosférica, né? Então aqui eu pus mais ou menos a mesma coisa, é tudo número real,
porque o quebradinho conta, né? E aqui eu pus dessa forma, mas poderia ser outra coisa, poderia ser zero e sei lá, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Mas aqui eu procurei, né, variar um pouco por dentro do domínio do dado lá. E aí aqui os valores mínimos e máximos verificados, tá certo? Radiação global, né? É um inteiro, ela foi dada para nós em inteiro. Se olhar lá, não tem quebradinho, tá? E aí, um valor maluco lá, zero, né? Mínimo de radiação. Botei aqui uns 100 mil, né? Só para ter um número grande. E o que nós temos lá está entre zero e o máximo de quase 44 mil. Ok? Enfim. Então, ó, o maior, esse encontrado, né, o máximo e o mínimo tem valor certo, né? É só olhar lá nos dados. Aqui vai ter uma certa tolerância na hora de eu corrigir, tá bom? Temperatura do ar, né? Aí tem em vários tipos, tá? Né? Tem a do ar bulbo seco, né? Que é aquela mais comum nossa, né? A menor é 5,3, a maior é 45, né? E eu botei aqui um menos 100 mais 100, né? Mas, enfim, só para ter. Mas aqui pode ter uma certa outros valores. Então, aqui tem número negativo, tá? Uh, e isso vale para os três aqui, que são temperaturas, né? É, em graus, né? Graus centígrados, inclusive. Aí vem três umidades relativas do ar, e a umidade relativa do ar, ela é um percentual, ok? E para nós veio como um número inteiro, tá? Então, quem calculou não botou quebradinho lá, não, tá? Então, número inteiro, menor é zero, né? E o máximo é 100. Não tem jeito, ok? Nos nossos dados, né? Teve uma variação, teve alguns registros com esse máximo, com zero não teve nada, né? Teve um, né? Mas enfim. Aí o vento é um inteiro, é a direção, né? Então imagine o círculo de direções, né? Em graus, né? Então seria alguma coisa assim. Vamos, vamos tentar, né? Aqui, né? Ai, 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 ai. Ó, vai sair um círculo meio podre aqui, né? Mas, ó, ó, isso aí eu não fiz, né? Então eu vou apagar, né? É a hora que eu preciso da colaboração. Ah, lá, agora foi, ó. Tá? Então, aqui é o norte, né? Aqui, ó, é o leste, né? Aqui é o sul e aqui é o oeste, né? Então, é o oeste, né? Eu fiz oeste. Tá? Então, aqui é 45 graus, aqui é. Não, eita, tô louco aqui, ó. Aqui é 90 graus, né? Aqui é 180, aqui é 270, né? Tá? Então, ó, aqui, do jeito que tá lá, tem o 360, né? Tá certo? Então, o menor valor. Ele começa. Então, quando é o norte exato lá para ele é 360, então o menor número que ele põe como é inteiro é 1, tá? Então, é não é exatamente o norte, mas é quase o norte, né? Então, uh, ah, o menor é 1, o maior é 360 e realmente a gente teve eventos variando do 1 até o 360. Só olhar lá, tá? Então entenda que aqui, ó, ele indica a direção, né, em graus, né, mas na forma de um inteiro. E aí a velocidade, né, do vento, né, em metro por segundo, e aí é um real, é número real, é zero, é sem vento, né?
É que eu botei um vento lá enorme, né? Absurdo. Você não precisa ter posto igual, né? Eu vou olhar lá o valor que você pôs. O menor vento de rajada, né? A máxima é zero, então não teve rajada naquela hora. E o maior é 99,7, que deve ser uma bela de uma ventania, né? E o vento aqui, que não em geral, independente de ser rajado ou não, é 0,15 metros por segundo, tá bom? Então, esse aqui era a tabelinha que eu falei para preencher, né? E ela é importante, cara. Por quê? Porque ela faz você ter um certo contato com o dado. E isso aqui é muito útil, principalmente quando você não tem muita intimidade com aqueles dados. Entendeu? O dado, por exemplo, no trabalho do analista de dados, né, do engenheiro de dados, etc., ele lida com aqueles dados há muito tempo. Né? Então, imagine que ele está toda hora está mexendo com aqueles dados e tal. Então, para ele já conhece essas coisas ali, ele já tem essa percepção, ok? Mas, principalmente para quem está começando a mexer com aqueles dados, não conhece. Tá? Então, isso aqui pode ser uma coisa interessante. Pode não, né? Certamente é. E o ideal é que você ou produza isso ou estude isso quando for fornecido para você. Ok? Muito bem. Uh, Nenhuma dúvida, como sempre, né? Gosto de você, porque vocês são muito, sem dúvida, né? Aí, na nossa pergunta, né, vamos ver aqui atividade, né? Então, tem que fazer aquela planilhinha, mandar para mim, e a tabela que você preencheu inicialmente, que é essa daí, que eu acabei de mostrar, sobre os registros meteorológicos, fornece detalhes sobre o significado e a estrutura dos dados disponíveis na planilha, né? Então é para você entender do que se trata, né? Conhecer melhor, tá certo? Poderíamos dizer que são dados sobre os nossos dados, né? Nesse caso, né? Os dados que nós vamos trabalhar são esses aqui, né? Esses dados aqui, tá certo? E lá, né, naquele quadrinho, vamos lá naquele quadrinho, eu estou comentando, né, eu estou descrevendo, eu estou explicando, né, sobre esses caras aqui. Então, aqui eu tenho dados sobre quem? Sobre esses dados, né? Dados sobre dados, tá certo? Uh, e aí aqui, né? Qual o nome técnico se dá a esse tipo de informação ali contida, né? Ou seja, qual o nome técnico que se dá para esse tipo de informação aqui, né? E o nome técnico que se dá para isso é, opa, é metadado, ok? Ó, metadado. Então, aqui eu estava esperando que você desse uma pesquisada, caso você não soubesse, né? Ok? Então, é importantíssimo, não é? A gente ter os para entender os dados que estão lá. Senão a gente tem um monte de coisa em cada uma delas. Tá? No caso aqui, ó, a tabela veio com cabeçalho, né? Então, o cabeçalho já é um metadado, não é? Já é um metadado. Mais pobre, entendeu? Dependendo do caso, mais sujeito a erro de interpretação. Os nomes aqui não estão muito extensos, então tem abreviações, então pode levar você a algum tipo de confusão, né? Tá certo? Mas nós temos algum metadado, tá certo? Agora imagine que eu posso não ter recebido esse cabeçalho. E aí é complicado, hein? Como é que eu vou adivinhar o que é cada um desses números errados, essas coisas erradas que apareceu, né? Então, o metadado, não é? Ele é uma informação
estrutural e semântica, né? Sintaxe semântica, então, dos dados, tá certo? Ele tenta passar uma ideia, né, do que se trata, né? Aqui, o que eu posso esperar aqui e o que significa cada uma dessas coisas que eu posso encontrar, ok? Metadado. Então, o nome ali é metadado. Conforme o caso, né? Você vai encontrar uma outra palavra, né, associada, ou a mais correta aqui seria metadado, tá? Mas você vai... Eita, o que aconteceu ali? Apareceu uma... Olha, cara, tá ruim aqui. Tem um fantasma aqui fazendo coisas aqui que eu não sei o que é, né? Nem tá postando a canetinha. Ó, a outra palavra que você vai poder encontrar é esquema, ok? O inglês, né? Esquema. Tá? O que é o esquema, né? É um conjunto de metadados também. Conforme o banco de dados, o esquema pode ter também estatísticas, né? Mas nesse contexto nosso aqui, o esquema pode ser tranquilamente considerado uma mera coleção de metadados, tá certo? Então, eu vou, né, considerar, se você falou uma dessas três coisas, eu vou falar certo, né? Tecnicamente, pelo jeito que eu perguntei, etc., seriam metadados, né? Os dados que descrevem dados são metadados, ok? E eles são importantíssimos, e sem eles o dado fica meio que inviável de ser utilizado, porque você não sabe exatamente do que se trata, tá? Se você prestou um pouco de atenção na nossa aula sobre dado e informação, você vai ver que faz sentido isso que eu estou falando, tá bom? Então, essa questão 1 aqui, né? Qual o nome técnico? Metadado, tá certo? Aí a 2. Se desejarmos fazer uma análise comparativa mais precisa e rigorosa das medições das três estações, por quê? Porque nós temos dado de só três estações. A001, que é Brasília, A101, que é Manaus, e A401, que é Salvador, né? A gente sabe que tem muito mais, né? Tem mais de 400 estações, não, mas o que eu passei para vocês, até por questões de tamanho, etc., né? Foram dados apenas dessas três estações. Se desejarmos fazer uma análise comparativa mais precisa e rigorosa das medições das três estações, não poderemos usar todos os registros das respectivas planilhas. Reconhecendo isso, nosso estudo deveria considerar os registros apenas a partir de qual data e por quê, né? Aí aqui, ó, eu fiz uma colinha para você, ó. Eu pegando aqui, ó, eu pegando aqui a, eu pegando aqui eu peguei o primeiro registro de cada uma. Então, o primeiro registro é aquele mais antigo de cada uma, aquele que aconteceu há mais tempo, né? O, em Brasília, né? O registro mais antigo, ele foi no dia, aqui está em formato brasileiro, né? Dia, mês e ano. Foi dia 7 de maio de 2000. Então, o primeiro registro, né? Ever, viu? Inclusive, entre todas elas, é esse de Brasília. Corresponde ao meio-dia, né? De 7 de maio de 2000. Manaus começou as medições 2 dias depois, ó, 9 de maio, né, 21 horas. Então, repare que quando Manaus começou, Brasília já tinha praticamente 2 dias de registros, né, porque começou antes.
E Salvador começou só dia 5 de outubro, não é? Às 14 horas. Tá certo? Então, ó, uh, aqui tem que ter um certo disclaimer, né? Mas, ó, se você vai fazer uma comparação muito rigorosa aqui para alguma coisa que leve, que você precisa ter uma certa um certo cuidado, né? Entenda, você não pode fazer certas comparações, por exemplo, envolvendo as três estações, considerando o mês de junho. Por quê? Porque Brasília e Manaus vai ter alguma coisa, mas Salvador não vai ter. Né? Então, se for alguma coisa que é desse tipo de coisa, você só vai poder fazer análise envolvendo as três, considerando a partir de 5 de outubro às 14 horas, entendeu? Que é a partir dessa data que você passa a contar com o registro das três. Se for o caso, a data teria que ser 6 de outubro. Por quê? Porque 5 de outubro ainda você vai ter registros de 24 horas em Brasília e Manaus, mas de Salvador você só vai ter de algumas horas. Né? Vai ser um registro incompleto ainda. Então, dependendo da coisa, o primeiro dia cheio, né, de registros é 6 de outubro, tá? Porque é a primeira data que você poderia contar com registros regulares de dia completo de Brasília, Manaus e Salvador. Então, se você colocou 5 de outubro, eu vou considerar, né? Se você colocou, vai ver que você pensou um pouco mais, não, mas tem que ser o dia cheio, então tal. Você pôs 6 de outubro, eu vou considerar, tá? Nesse exercício eu vou, né? Pela ambiguidade, vai, ninguém aí é especialista, nós temos um caso hipotético, também não fala muito exatamente o que que eu preciso fazer, né? Então, teria que ser a partir de 5 de outubro, pelo menos, né? Porque é o primeiro momento, quando a última das três entrou em funcionamento, ok? Muito bem. Uh, em uma perspectiva analítica, os dados das estações meteorológicas, tecnicamente, são considerados fatos, né? E aí nós já falamos a respeito disso. Você fez aí alguma atividade já lidando com isso, pelo que eu me lembro, muita gente acertou coisas, né? Então, me parece que a ideia de fato e dimensão está mais ou menos clara para vocês, né? Uh, vamos assumir que cada um fez o seu, né? Uh, tá, então, cada registro, né, meteorológico ali é um fato. Eu posso querer, então é o dado de interesse que eu posso querer resumir de várias maneiras, analisar por vários anos. Beleza, então esse é o fato. Qual o nível de granularidade desse conjunto de fatos? Né? Então, o pessoal às vezes chama de grão, né? A gente fala de nível de granularidade, né? Qual é o nível? Ali, né? Se você olhar, ó, você vai ver que, ó, tá aqui, né? Ó, é por dia e por hora, tá vendo? Então, ó, vamos pegar um dia cheio aqui, ó, 8 de maio, né? Que é o primeiro dia cheio, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, vai até o 23, ó. E daí já começa o dia 9. Então, eu tenho registros de hora em hora. Então, a granularidade é de hora em hora, ou seja, a granularidade é horária, registros horários, no sentido de hora em hora eu tenho um registro. Esse é o nível máximo de detalhe, entendeu? Eu não consigo saber, por exemplo, minuto a minuto. Se eu soubesse minuto a minuto, o nível de granularidade seria nível de minuto, tá? Entendeu? Eu tenho registro segundo a segundo. Imagine por hipótese, né? É meio inviável isso. Mas imagine por hipótese, segundo a segundo. Então, daí a granularidade seria registro por segundo, né? Um registro
um registro a cada segundo, ou então granularidade em segundo, né? No nosso caso é hora, que já é uma granularidade bem interessante aqui, tá certo? Então, eu vou pôr um gabarito lá, ó, tá aqui, né, ó, a metadados, a 2, né, aqui eu pus, né, aqui eu não estou contando, né, que poderia ser no dia 6, né, mas se for necessário o registro de dia completo, teria que ser a partir do dia 6, como eu falei para vocês, né, olha lá, os dados originais são registros meteorológicos, é 3 agora, né, de hora em hora, então possuem granularidade horária, ok? Muito bem. A próxima questão, ó, suponha que temos 400 estações meteorológicas com registros completos desde 1 de 1 de 2010, né? Então, nos dados que você recebeu, você tinha dado de antes disso, mas imagine para a questão de 1 de janeiro de 2010, imagine que não são 3 estações, são 400, né? E essas 400 é fixa, é sempre 400, as mesmas 400. No mesmo formato das planilhas utilizadas nessa atividade. Temos em nosso banco analítico de dados analíticos uma tabela de medições, todos os dados conforme fomos recebendo, e a gente sabe que é registro de hora em hora, né, para cada dia do ano. Supondo que cada linha nessa tabela ocupasse 110 bytes, que é um exercício meio de ficção ali, tá? É difícil de você estimar isso que nós vamos estimar aqui com base tão precária que nem essa, ela só é um valor de referência, tá? Qual espaço seria ocupado para todos esse registro até 2024, inclusive 2024, né? Então eu fiz aqui uma planilhinha, ó. Quantas estações eu tenho? 400. Quando começou, né? 1 de janeiro de 2010. Quando terminou, né? 31 de dezembro de 2024, né? Quantos registros por estação, né? Por dia por estação? 24, né? Um registro por hora. Quanto é o tamanho de cada linha, né? Ó, então, 110. Beleza, 110 bytes, né? Bom, quantos dias tem nesse intervalo, né? Tem 5.478 e Excel é fácil, né? É só se pegar uma data menos a outra. Não, ó, vou pôr aqui, ó, vou pegar ó, essa data, né? Que é a maior, né? Aquela que é mais recente, menos essa daqui, ó. Né? E aí ele vai fazer, como dado é data, o Excel, outras ferramentas também vão fazer aquilo que a gente chama de aritmética de datas, né? Data menos data dá quantidade de dias, né? Tá? Da mesma forma que data mais um inteiro vai dar outra data, ó. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó, vamos pôr aqui, ó, vou por aqui, ó. Ó, vou pôr aqui, quanto que seria, ó, essa data mais 50 dias, ok? Ó. Então, a B2 ali é uma data mais um inteiro, ó. Ele vai entender que é qual a data que é 50 dias depois, entendeu? Então, a aritmética de datas, se for data menos data, vai dar um inteiro que é a quantidade de dias. Se for, por exemplo, ó, que dia que é, ó, 20 dias antes de 31 de dezembro, ó, né? É o 11 de dezembro, entendeu? Então, se eu faço data mais inteiro ou data menos inteiro, vai dar uma outra data que é a data tantos dias para frente ou tantos dias para trás. Então, chama isso aí de aritmética de datas e essas ferramentas aí servem, todas elas oferecem uma série de comodidades. Então, eu tenho 5.478, tá certo? E aí? Bom, vai ser, cada estação vai ter 5.478 dias de registro, né? E cada dia 24, né? Registro. Então, você vai ter aí, ó,
52 milhões, né? Pouco mais de 52 milhões e meio de registros, que é o que, ó? Vou fazer aqui do lado, ó. É quantidade de dias, né? Vezes a quantidade de estações, vezes a quantidade de registros por dia. Olha lá, tá vendo? 52.588, ok? Registros. Tá, mas cada registro é 110 bytes. Então você pega esse aqui e multiplica por 110, né? Que é o tamanho que foi dado para você, que vai dar 5, centena, milhar, milhão, 5 bilhões, 784 milhões, 768 mil bytes, né? Porque nós multiplicamos por uma quantidade de bytes, né? E então, ó, bytes. Aí dividiu por 1024 vai dar, ó, 5.649.188 kilobytes. Se você pegar em kilobytes e dividir por 1024, né? 5.514 megabytes, né? Dividiu isso por, vai dar 5,4 gigabytes, ok? Então, um tamanho aí que você pode estimar seria entre 5 e 6 gigabytes. Tá certo? Então, seria essa a nossa resposta aqui, ó, né? Ó, tá? Teríamos tantas linhas, né? Então, isso vai dar aproximadamente, ok? Muito bem. Esse aqui, ó, é um cálculo assim, meio grosseiro. Por quê? É porque o banco de dados não é só tabela, né? Ele tem metadados, ele vai ter índices, provavelmente, né? Para você validar colunas de unicidade requerida, para garantir chave primária, né? E esses índices também vão ocupar espaço, tá? Então, aqui é um tamanho aproximado, não é? Dos dados, né? Assim, de uma maneira bem básica. É mais um valor de referência mesmo, tá bom? Vai depender aí de outras tecnicidades aí, né? De como aquele banco está construído, tá bom? Mas para esse caso aqui, com as informações que você ia ter que falar alguma coisa aí, tá? Muito bem. Aí aqui vem, né? Ó, considere agora que recebemos os dados no formato contido nas planilhas, né? Que nem foi no anterior, mas que decidimos agrupar os dados por dia, né? Então, em vez de eu ter um registro por hora, né? Para cada estação, para cada data, eu vou ter para cada estação um registro por dia e daí eu de alguma maneira agrupei esses dados. Sei lá, eu somei a chuva, eu achei a média da temperatura, sei lá, né? Eu fiz aquela totalização. Beleza. Então agora, o que que aconteceu, né? Continuo com a mesma quantidade de estações, continua a janela de tempo sendo a mesma, né? O tamanho em bytes do registro continua o mesmo, né? Qual que seria o tamanho, né? Ó, e aí, o que que aconteceu? Ó? Isso aqui ficou igual, isso aqui ficou igual, né? Isso aqui mudou para um, isso aqui continua igual, né? Então, ó, eu fiz aqui, ó, a mesma coisinha, ó, vamos copiar daqui, né? Vamos copiar daqui para lá, né? Só para ficar igual, né? Ó, aqui não tá igual, não tá do mesmo jeito ainda, né? Ó, vou aumentar aqui, então, ó, né? E aí aqui né? Um registro por dia por estação, né? Ó, então, ó, repare que agora eu vou ter 2 milhões, né? 2.191 mil registros, enquanto antes eu tinha 52 milhões, tá certo? Então, ó, o tamanho em bytes é isso aqui vezes 110, né?
certo? 1.000 bytes, ok? E se você divide, né, por 1024, vai dar 235 mil K, né, kilobyte. Se você divide esse 235 por 1024, vai dar 230 megabytes, né? Então, repare, aqui vai dar, em giga vai dar 0,2, né? Então, repare, ó, a diferença, né, ó, de eu guardar com granularidade horária e eu guardar com granularidade diária, né? O tamanho varia bastante, ok? Então, aqui, né, ó, uh, eu tenho aqui, eita, já mudei de página sem querer, ó, 230 mega aproximadamente, 0,2 giga, né, para você ter na mesma unidade do outro, tá bom? Ó, aí vem a pergunta aqui, né, ó, indique as vantagens que teríamos e desvantagens se tivesse manter apenas um registro por dia. Bom, a grande vantagem vem dessa redução do volume de registro, tá certo? Então, ela vai diminuir o tamanho do espaço, né? As tabelas analíticas vão ficar menores, então o desempenho tende a aumentar, processos de gerenciamento aí, backup, restore, etc., vai ficar mais rápido, porque o volume, né, movimentado ali, considerado é menor, entendeu? Vai ser tudo mais ou menos na ligação do volume que diminuiu, tá? Uh, Eventualmente você pode ter uma vantagem também. Eu já trabalho direto, as consultas, as análises que a gente faz, já precisa do dado por dia mesmo. A gente nunca usa o dado por hora, então toda hora eu estou tendo que agrupar os dados. Então, tá, se isso for verdade, beleza, tal, é uma vantagem também. É meio, né, meio raro, meio improvável isso, mas enfim, tá? Então tá. Agora, a desvantagem é que você perdeu informação, tá? Agora, você tinha 24 registros que mostrou como é que variou ao longo do dia um certo indicador. Na hora que você substituiu aquilo por uma soma, por uma média, sei lá por o quê, né, um máximo, um mínimo, você perdeu essa variabilidade que existe lá dentro. Isso é informação, entendeu? Então, o banco ficou mais pobre de informação, né? A hora que você agrupou e totalizou, né? Então, sua resposta tinha que ir mais ou menos por essa linha, aí, tá bom? Sempre que você, cadê aqui, ó? Eu pus uma resposta bem genérica, ó. Diminuição significativa no volume de dados que vai impactar num monte de coisa, né? Operações de consulta, operações de manutenção do banco, etc., né? Mas pode até ajudar marginalmente em consultas que eu precisaria totalizar se viesse detalhado. Mas vai estar tudo ligado a isso aqui, e a desvantagem é essa perda de informação, né? Que ela não é pequena, tá? Nesse caso meteorológico, ela não é pequena. Algumas coisas a gente sentiria muita falta para determinadas aplicações, tá bom? Muito bem. Aí aqui, né? Cadê? Seis. Seis eu. Ó, o que é a seis? A seis é do que trata? É essa, né? Sete. Ah, maior, menor, né? Eu fiz um quadro aqui, né? Aqui é sete, né? Sete, oito. Sete, oito, né? Aqui, ó. Então é sete, oito, deixa eu ver. É sete, oito, né? Aqui é o sete, oito. Questões sete, oito, né? Tá? O negócio aqui, não estou enxergando certo.
78, tá? Ó, eu fiz, então, né, uma brincadinha com os dados, tá certo? Que levou aí, ó, aqui é janeiro, né? Brasília, ó, isso aqui é Brasília, isso aqui é Manaus, isso aqui é Salvador, né? E aí, ó, o total, eu gerei o total de chuvas por mês em cada ano. E daí eu fiz aqui uma média, né, do total de chuva, né? Então, em janeiro, considerando todos os anos abrangidos, deu 200,6, né? Teve ano que deu mais, em janeiro, teve ano que deu menos, na média, o total aqui, tá? Então, a quantidade de chuva no ano é a soma da chuva que ocorreu de janeiro a dezembro, né? E eu fiz isso para cada janeiro de cada ano, para cada fevereiro e assim por diante. Eu totalizei pela soma. E aí, depois que eu tinha todos os janeiros, todos os fevereiros, etc., de cada ano, né? Aí eu achei uma média de cada mês. Eu agrupei pelo mês, esqueci o ano e achei a média. Daí deu isso aqui, tá? E aí eu fiz a mesma coisa pela temperatura, né? De cada ano eu achei a temperatura média, de cada mês e ano a temperatura média, depois eu fiz a média das médias ali, que era o que dava para fazer, tá certo? Muito bem. Então, o mês mais seco em Brasília, ó, deu julho, né? E a média histórica ali foi 1,6 milímetro de chuva. Julho é bem seco, então, tá? 1,6 é nada de chuva, né? No mês, né? E o mês mais chuvoso, em média, foi novembro, ó, 235,2, que é uma bela quantidade de chuva, né? É uma bela quantidade de chuva. Se você olhar, ó, considerando essas totais, em média, talvez você pudesse falar, ó, a quantidade média de chuva, pelo menos nos últimos 24 anos, né? 23 anos aí, não, 24, que 2000 até 2023, seria 1.385 milímetros. E a temperatura média de Brasília, considerando os meses mais frios e os meses mais quentes, seria 21,3. O mês mais frio aí, ó, foi julho também, como é de se esperar, né? Brasília, das três, acho que está mais para o sul, né? Então, é um lugar alto também, e aí frio no meio do ano, né? 19,3, não é exatamente um frio, né? De bater o dente, mas enfim, é o mês mais frio. E o mês mais quente é outubro, né? 22,9, né? Repara que você sai do mês mais frio para o mês mais quente com pouco intervalo, né? Então, aqui tá. Aí eu fiz a mesma coisa para Manaus. O mês mais seco costuma ser agosto, 42 milímetros de chuva em média. E o mês mais chuvoso, março, né? 304,9 é chuva para dedéu, hein? Tá? 304 é bastante, como média, inclusive, né? E aí dá 2 metros de chuva por ano em Manaus, né? É um lugar que chove mesmo, né? E a temperatura mais fria é em março, né? É meio típico já daquela região lá. Olha, repare, o mês que choveu mais é o mês mais frio, né? Isso faz um certo sentido naquela região, né? Que é uma região equatorial, né? Equador, né? Então, ali é menos sensível às estações regulares do ano, né? E o mês mais quente é setembro, né? Que é perto ali do mês mais seco, né? É também um mês seco, setembro, 28,9, né? Então você vê que a chuva ali ela tem ela é um fator também de atenuação, né, da temperatura. O que não é aqui em Brasília, por exemplo, tá vendo? O mês mais seco é justamente o mês mais frio, né? Então, e aqui, né, Salvador, né, eu fiz a mesma coisa, o mês mais seco é outubro, né? E até que chove relativamente bem nesse mês mais seco, né? E o mês mais chuvoso é maio, né? 257,2, tá certo? Mês mais chuvoso, mês mais frio, frio de baiano, né? Frio de
capital do Nordeste, frio de praia, 24,1, né? Que beleza, né? E o mais quente é 27,6 em fevereiro, né? Então, Salvador ali tem, tá? Então beleza, ó. Seria o que você tem, ó. Esse carinha aqui dá trabalho para fazer, tá? Tem que ter um certo cuidado, você tem que totalizar, agrupar, né? Tudo no Excel, dá para fazer. Conforme o caso, gerar uma coluninha a mais para facilitar a totalização, entendeu? Aqui chegou uma hora que eu separei uma coluninha mês. Eu gerei uma coluninha mês ali para poder pegar tudo que é de janeiro, tudo que é de fevereiro, tudo que é de março, entendeu? Então, o analista, ele dá os pulos dele, cara. No caso aqui, eu fiz tudo no Excel, né? Que eu pedi para você, o que você tem ali era o Excel e tal. Né? Mas às vezes, de repente, eu posso jogar numa outra ferramenta que me facilita algumas coisas, né? A gente não está usando o Power BI, né? Porque seria meio complicado a gente trabalhar com isso com poucas aulas que nós temos, remota ainda por cima, né? Então, você dá os seus pulos, tá? Então, o analista, ele vai partir daquele conjunto de dados que ele tem e ele vai ter que ser, às vezes, criativo para poder produzir, entendeu? Você tem que fazer as coisas, tá? Então, ó, na 7, né, ó, maior total mensal de chuva, né? Aqui é chuva e temperatura, né? Ó, olha lá. E aí eu fiz esse quadrinho que eu tirei de lá, né? Ah, maior total mensal, né? E aqui então, aqui não aqui não é média, tá? Aqui é valores absolutos, tá? Então, eu me atrapalhei aqui, ó, tá? Esse carinha aqui não serve para o 7, tá? Esse aqui serve para o 8. Eu fiz esse 7 e eu joguei fora. Eu não salvei, acho, tá? Mas, enfim. Mas tá certo isso daqui, né? Então, eu brinquei lá com os dados para achar, ó. A maior chuva em Brasília foi em dezembro de 2021. Caiu o mundo lá 539, né? A maior em Manaus, acredito se quiser, foi a menor das três, né? 496, também é bastante água. E Salvador, né? Que choveu mais ainda, 582, né? Maio de 2003. Menor é zero em todas, né? A maior temperatura, menor. Então aqui é a maior verificada, não tem nada de média. É o máximo, né? E mínimo mesmo, né? Enquanto que aqui esse 8 e esse 8, né? Eu do peguei lá dessa planilhinha aqui mesmo, né? Que eu mostrei para você aqui agora. Peguei daqui, tá? Peguei porque eu fiz essa planilhinha, né? Eu não tinha essa planilhinha, eu tinha aqueles dados que eu passei para vocês. Aí eu peguei aqui, né? Domingão e né? Dei um jeito de fazer aqui. Uh, Aí, a eficiência, né, ó. E aqui eu fui burro, né? Facilitei para vocês, né? Porque eu peguei justamente as duas medidas que é 100% para todo mundo, né? É a quantidade de chuva e a temperatura de bulbo seco, né? A temperatura do ar de bulbo seco. As outras teria uma certa variabilidade, né? Teria alguns outros indicadores que se eu pusesse aqui, em vez de ser, ó, né? Uh, se eu tivesse mudado aqui, né? Ó, se eu tivesse mudado esses carinhas aqui e posto apenas, né? O, e posto outra coisa, aí de repente haveria variação aqui, porque algumas dessas ações não tiveram 100% de medições em todos os indicadores. Em quantidade de chuva e temperatura do ar, do bulbo seco, era 100% para as três, né? Fui inocente, né? Vacilão, então é 100% para todo mundo. Então, uh, e aí vem a décima, né? A décima é
é uma tarefa bem analítica mesmo, tá? Assim, ó, considerando o conjunto de dados disponível, se tivéssemos que instalar um parque eólico, o que é parque eólico? Aquele negócio que aproveita a energia do vento, né? Aqueles moinhos de vento moderno lá, né? Para aproveitar a energia, qual dos três locais seria o mais indicado? E aí você só tem a estação de Brasília, a estação de Manaus, a estação de Salvador, né? Muito bem. E aí, ó, você tem um dado aqui, ó, no final, né? Que é, ó, aqui os três, né? Ó, a direção do vento, né? Em que sentido o vento sopra. Aqui a rajada e aqui a velocidade horária aqui do vento, vai? Tá certo? Então, você tem muito pouca coisa para trabalhar, ok? Mas foi. Mas dá para te ilustrar algumas coisas aqui, tá certo? Ok? Então, é lógico, nós estamos querendo um lugar que vente mais, tá certo? Tem que ter mais vento. Hum? Ah, pode ser e vento tem que ter uma certa força também. Você não pode ter um lugar que venta direto, mas venta fraquinho, entendeu? Porque não vai virar aquela porcaria lá. Se virar, vai ser totalmente improdutivo, mesmo virando um pouquinho, tá? Então, você teria que trabalhar com os dados que você tem, tá bom? O que que dá para fazer? Ó, eu vou fazer um monte de observações aqui que, entenda, nós estamos trabalhando assim, dentro do que deu mesmo, né? Ó, deixa eu até arrastar isso aqui para cá, para a gente poder. Ó, é, deixa eu. Ó, o que que dá para fazer? Ó? Entenda que aqui eu vou falar especulativamente, ok? Assim, só para explorar um pouco as coisas. Tá? Esse exercício aqui ele teria muita dificuldade de se justificar aí uma coisa mais séria, tá bom? Nessa área aí do parque eólico. Mas, ó, por exemplo, ó, se você procura, né, e isso é uma coisa que a gente faz, né, como analista, procura se informar, né, e o critério, né, vai levar em conta, né, ó, constância, né, e velocidade, tá certo? Deve ter, levar em conta também, eu imagino, e aqui eu vou dar um chute homérico, tá? Talvez a direção predominante, certo? Porque eu imagino que deva ter algum ajuste ali, mas também não deva ser assim uma coisa muito prática, né? Ou muito. Então, talvez saber uma direção mais predominante, eu posso pôr uma instalação padrão ali e de repente o equipamento tem alguma margem ali de ajuste, ele vai fazer esses ajustes, mas fazer já uma instalação considerando essa direção, tá? Então, mas entenda que eu estou especulando aqui, pelo amor de Deus, não atirem pedras a alguém que entende do assunto, né? Estou aqui apenas tentando aproveitar o exercício, né? Tá? Muito bem. Essa constância aqui, ó, quantos dias tem vento, né, cara? Ou quantas horas, ou quantos registros de vento eu tenho, entendeu? Por quê? Porque de repente você não tem vento 100%, né? E não é de se esperar que tenha. Mas qual é a quantidade de registros que eu posso esperar de ventos, né? E aí vai depender se é diário ou é horário, né? Provavelmente horário, mas enfim, tá? Então teria que fazer uma contagem de eventos, tá? Mas não não é qualquer evento serve. Eu dei uma pesquisada, quando eu bolei o exercício,
eu bolei assim, e de 3 a 5 até um tantinho é uma coisa mais fraca, né? Assim, é menos geração, e de um tanto para cima é mais, né? Aí é o legal, tá? Então daí, de repente, não interessa se venta quanto que ventou hoje, ventou dentro dessa faixa de interesse, então eu teria que filtrar só os registros que têm aquele mínimo de vento, né? E daí contar. E aí, a partir dessa contagem, se pode expressar um índice de constância aí, tantos dias ou tantos dias, ou tantos registros por alguma unidade de tempo, algum percentual, sei lá, tá? A velocidade também, você aqui você pode fazer média, né? Qual a velocidade média ali, máximos, né? Mínimos também, né? Fazer algum tipo de resumo em cima disso, tá certo? Tá? E em termos de direção, né? Aí já é mais complicado, por quê? Porque como é que eu vou achar, né? Então, aqui o que acontece? Os nossos registros variam, né, de 1 até 360. E é quase certeza, né, que eu tenho pelo menos um valor de cada nesse intervalo aparecendo lá. Então, mas repare, ó, então isso aqui, nesse sentido, embora sejam inteiros, né, mas eles são um exemplo de valores contínuos, né? Tá? Mas não problema aqui. Eu posso querer considerar direções algumas apenas, tá? E ó, um norte aqui, ó, um vento para cá, ou nessa direção, é norte para mim, entendeu? Então, o que acontece, ó? Vamos imaginar que eu vou pôr, ó, os pontos cardeais, né? E os colaterais aqui, ó, nordeste, sudeste, vamos imaginar isso, ó, sueste e noroeste, ok? Então vamos imaginar, eu tenho, ó, cara, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Então, eu vou pegar esse intervalo que tem 360 valores, ó, e vou colocar reduzir eles a 8, né? Tá certo? E ou é norte, ou é nordeste, ou é leste, entendeu? A gente chama esse processo, né? É uma redução. Por quê? Porque eu tô perdendo variabilidade aqui, né? Eu vou ter coisa que está espalhada num leque, né? Num domínio de 360 valores diferentes, né? Para um leque de 8 só. É um tipo de agrupamento que eu estou fazendo aqui, né? A gente chama isso de discretização, ok? Ó. Cadê? Aqui, né? Ó, eu estou. Entenda, porque aqui, ó, apesar de ser inteiro, mas é uma sequência contínua, né? Então, estou chamando aqui de um domínio contínuo, né? Enquanto que aqui, ó, ou esse, ou aquele, ou aquele, ó, não há continuidade exatamente aqui, tá? E aí, ó, aí o que que eu fiz, né? Ó, o que que eu poderia ter feito, né? Ó, vamos, vamos botar aqui um verdinho, né? Ó, um verdinho, ó, aqui. Ó, o que que eu fiz? Ó, se a distância, ó, eu achei um meio aqui, ó, ó, daqui até aqui, ó, daqui até aqui é nordeste. Então, se o ângulo do grau que for daqui, ó, aqui é 45, né? Esse grau, 45 aqui é 90, ó. Então, ó, esses 2,5 graus para cá,
né? E esses 22,5 graus para cá, tudo que tiver nesse intervalo é norte. Todo mundo que tiver, ó, 22,5 graus para cá, 22,5 graus para cá, ó, então o Nordeste está bem no meio aqui, ó. É Nordeste, ó. Ó, aí aqui, ó, né? Aqui é leste. Aí, ó, entendeu? Então eu bolei um jeito, né? Então daí, o que eu fiz? Eu fui olhar, se a medida está de tanto, é N. Se a medida está de tanto, é NE. Se a medida está... Eu criei uma coluna nova, entendeu? Eu acrescentei uma coluna que ela tinha um valor, né? Que era calculado a partir da direção, mas ela mapeava para um entre 8 valores. Então, daí dá para agrupar, entendeu? Ok? Por que você fez 8? Porque sim, cara. Tá? Tem ponto co-colateral, né? Nor-Nordeste, entendeu? Es-Nordeste e assim por diante, né? Então, eu pus aqui o 8, pelo amor de Deus também. Então, às vezes a limpeza já traz o dado limpo, para não precisar fazer essas coisas, mas entenda, você perdeu informação ali, você, né, reduziu, né, a coisa. Ou você guarda o dado com aquela variabilidade dele, mas em um processamento ou outro, que aquilo ali você usa, ou você discretiza para poder usar, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Aí eu fiz, né, a contagem, a quantidade, qual é a direção predominante, né? E aí eu fiz uma tabelinha aqui, cara, mas só para de brincadeira, ó, né? Ó, o que que aconteceu aqui, ó, né? O vento, né? Ele ó, Brasília, né? Aí tendo feito tudo isso em cima daqueles dados, fiz no Excel mesmo, tá? Ó, eu tive aqui a quantidade de registros, né, de vento. Ó, por leste foi quase 70 mil, né? 34% das ocorrências de vento foi para o leste, em Brasília, né? Aí foi diminuindo para os outros, o que tinha mais era para Brasília, e nessa direção, ventos para o leste, né? Era 3 metros por segundo, né? E aí eu pus aqui, ó. Então eu gerei isso. Então primeiro eu peguei discretizei a direção, e aí eu agrupei por direção e fiz a média, fiz totalização, contei quantos registros tinha, aquelas coisas, tá? Para Manaus, ó, também o predominante é leste, né? Aqui em Brasília é um terço, né? Aqui é um pouco mais de um quarto, né? E 1,8. Ó. Repare que em Manaus o vento é mais fraco, ó, né? Maior ali é 1,8, cara, entendeu? Enquanto que aqui é 3, né? E em Salvador, né? É também predomínio de vento para leste, né? 31%, quase um terço, né? E o vento mais rápido lá, a média, né, de vento mais rápida lá é o vento para sul, né? De 2,1, ok? Então repara que nenhuma delas presta para estação, tá? Parque eólico, né? E a outra, né? Também estamos assumindo que é no lugar da estação, né? Provavelmente você primeiro veria um lugar mais indicado e mediria lá para esse tipo de coisa. Aqui nós estamos usando a própria estação, né? Então já tem um problema aí, né? Aí, ó, eu fiz também uma outra, ó, velocidade média geral, velocidade máxima registrada, tá certo? E aí, ó, eu fui fazendo, ó, registros com valor nulo, registro com. Tinha lá um menos 9999, né? Que é um nulo disfarçado, né? É dado sujo aquilo, né? Aí, ó, com zero, com vento menor que 1 metro por segundo, tal, né? E a parte que interessa mesmo, grosso modo, seria aqui, né? Ó. Vai, vamos arredondar do 3 para frente, vai, ó, né? Seria esse pedacinho aqui. E aí, ó, em Brasília, 30% do vento é útil, né? Seria de 3 metros para cima, nós, tudo bem que é 3,5, né? 3, vai. Manaus é uma miséria, né? E Salvador é outra, né? Entendeu? É tudo dado que foi gerado. Ó. Eu fiz uma pesquisinha lá, tal, né? Eu vou até pôr essa planilhinha lá depois para você dar uma olhada. Entendeu? Mas você veja,
para a gente responder a certas perguntas, a gente vira no avesso os dados que tem. Então, você tem que ter um certo traquejo ali para brincar com isso, tá? A ferramenta de entrada aí, que qualquer um é Excel mesmo, para poder pegar um mínimo aí de coisa. A seguinte é o Power BI, tá? Ou o Tableau, né? Uma dessas aí, tá certo? Antes até mas eu uso o Python. Tá, o Python, cara, você faz um monte de manipulação. Eu fiz aqui algumas, né? Mas, na verdade, você tem que começar com alguma coisa mais interativa, que envolva menos geração de código, até para você pegar um certo controle da coisa, tá bom? Muito bem. Então, ó, a resposta que eu coloquei, ó, ó, tecnicamente falando, nenhum dos três locais se presta à exploração de energia eólica pelos parâmetros técnicos atuais. Né? Eu dei uma pesquisada e você, como analista, você faz esse tipo de coisa também. Você está lidando com os dados, aqueles dados que você acaba tendo acesso, né, ali pelo próprio trabalho seu, você também pode procurar material aí para entender melhor o que você está lidando, né? O fator que credencia inicialmente um local a essa atividade é a velocidade e constância dos ventos, sendo necessário ventos de no mínimo 3,5 metros por segundo para permitir a geração de energia. Na verdade, aqui, cadê? Para aplicações em larga escala, a velocidade média mínima é entre 6,5 e 7,5 metros por segundo. Para sistemas isolados pequenos, 3,5 a 4,5. Tá? E nós estamos usando aqui o menor, né? Tá? A velocidade média anual deve ser de pelo menos 6 metros por segundo. Essa aqui eu dei uma bugada, tá? Então, pode até ser que esses valores aí não sejam os mais. Tá? Então, observando a tabela a seguir, verificando que nenhuma das localidades, essa tabela a seguir é uma daquelas que eu mostrei, atende a esse critério de saída, o que tornaria o investimento propenso a uma produtividade muito baixa. Né? Então, essa aqui é uma daquelas tabelinhas. A velocidade média, velocidade máxima, né? A direção predominante, né? Qual é o percentual, etc. Tá? Se, entretanto, fosse necessário escolher obrigatoriamente um desses três locais, vamos imaginar, tá com a faca no pescoço, tem que escolher um deles. O mais indicado seria Brasília, né? Por quê? Das três, é a menos pior, né? Que possui um maior percentual de ventos dentro da faixa considerada útil, né? Mas é importante lembrar que outros fatores precisariam ser considerados na decisão, e que, no caso, estamos indicando como local o ponto onde se encontra a estação meteorológica, sendo possível outros pontos do município apresentem melhores condições para atividade de exploração, tá? Então, tem outros fatores ambientais, fatores econômicos, tá certo? Etc. Né? Aqui foi só uma análise a partir daquilo que a gente tinha de informação, tá bom? Eu vou subir esse cara depois, né? No final da aula, eu vou subir lá no coisa, entendeu? Então, mas o que eu quero que você perceba aqui, ó? Eu perceba duas coisas, ó. Primeiro, eu tenho que ter um certo entendimento do dado. E os metadados vão me ajudar com isso. Ok? Metadado para nós é ouro tanto quanto dado. Tá? Uh, a forma como o dado está organizado, granularidade afeta, não é? Ok? Estimativa, então, tá certo? E do 7 em diante, cara, o que é o pulo do gato? Né? O pulo do gato é você perceber que você tem que rebolar com os dados. Entendeu? No caso aí, ó, o dado está relativamente limpo. A única coisa ali que merecia uma limpeza é aquele menos 999, que o certo seria você apagar da planilha inteira, virar nulo aquilo, né? Porque aquilo atrapalha na hora de calcular a média, por exemplo, se você não descartar, né? Ok? Então, por exemplo, por vento, né, tem o menos 999 lá. A temperatura e para chuva não tem. Temperatura e chuva são os únicos que têm registro de tudo. Então, tem só valor válido mesmo. Mas por vento, por exemplo, tem menos 999 lá. Né? Então, aí isso afeta a média, você vai calcular, afeta mínimo, entendeu? Então daí teria que tomar um certo cuidado ali. Mas o que é importante para mim que você perceba é
Ó, eu tenho que, primeiro, ter uma certa intimidade com dados, metadados me ajudam bastante, né? Eu possivelmente vou acabar buscando mais informação sobre aquele domínio. Profissionalmente, de repente, na minha equipe ou com o meu cliente, ele pode me explicar muita coisa. Em outras situações, eu tenho outras fontes, internet, inclusive, tá certo? E eu tenho que começar a ter um certo, pegar um jeito, uma certa facilidade de manipular os dados, de derivar colunas, de fazer, dar os meus pulos aqui, tá certo? Aqui eu fiz um relato meio tranqueiro aqui, meio, né, bem, bem árido, vamos dizer assim, né? Mas se você procurar, né, você vai encontrar uma área chamada storytelling, ok? É contação de história, né? Storytelling. E ela é uma área para você que o analista ele vai ter técnicas para ele desenvolver uma ideia e apresentar um resultado de uma maneira mais eficaz. Por exemplo, aqui, ó, imagine que eu fiz um estudo e é Brasília, né? E não é Salvador e não é Manaus. Uh, tá, eu poderia, para um público mais, né, apresentar isso de uma forma um pouco mais rica, de uma forma um pouco mais, às vezes, até lúdica, uma forma mais eficaz, técnicas, entendeu? Então, tem curso sobre isso, tem materiais aí, vídeos na internet também, com algumas dicas, etc. Tá, eu não usei nada disso aqui, né? Eu fiz um negócio mais curto e grosso, tá bom? Eu vou corrigir o seu trabalho e aí eu vou dar uma certa tolerância para certas coisas, né? É, eu não vou esperar o resultado ser exatamente igual ao meu, né? Mas foi diferente é quanto, né? E dependendo de uma certa diferença, eu vou considerar, e dependendo do caso, eu não vou poder considerar, tá? Ou tinha muita sobre isso. Então, eu vou colocar esse cara depois, né? Vou colocar minha planilha também, né? Mas eu espero que você pegue essas morais aí da história, tá bom? Uh, Falando de negócios agora, business, né? Falta 9 minutos para acabar a aula. E hoje eu vou até o finalzinho, tá? Porque a coisa tá complicada. Ó, o que que acontece, ó? Eu tô encerrando essa disciplina aqui, ainda tem bastante água para correr, mas com uma certa dor no coração, porque a gente teve só o segundo semestre, e mesmo assim, né? Tem semana de tecnologia, etc. E a reposição ficou meio complicada, teve quarto que não podia, agora não posso mais mesmo, né? Porque agora parece que tem professor e tal. Uma certa dor no coração, mas pelo menos pegar a ideia, o espírito da coisa aqui. Então, nós vamos ter que fazer algumas atividades, tá? E eu vou fazer uma avaliação também. A avaliação também vai ser no dia 5, tá? Mas aqui eu vou fazer meio a meio, nota de atividade e nota de avaliação, tá? Eu vou fazer meio a meio porque a atividade aqui eu acho que ela é importante, né? Então, se prepare, ó. Assim como eu decidi não dar, né, nenhuma uh, atividade mais em SI, né? As duas primeiras nossas de hoje, nessa aqui eu vou dar bastante trabalho para vocês. Tá? Por quê? Porque vale a pena, tá? Para você, pelo menos, ter contato com algumas coisas, tá? Porque nós temos aqui um prejuízo, né? De não ter tido aula semestre passado. Por mais que eu me esforçasse aqui, eu não estou conseguindo, né? Cobrir todas aquelas aulas, porque não tem datas suficiente para a gente fazer isso, né? Então, eu quero pelo menos garantir que você pegue um pouco de traquejo exponenciais, tá bom? Então, ó, nós vamos fazer algumas atividades, tá? E aí é o seguinte, ó, hoje vai estar saindo já já, ó, vai estar saindo 3 atividades para você para entregar lá no final ali eu acho que a data tá errada, cara. A data vai ser, deixa eu falar para vocês aqui, a última data possível, ó, para entrega de nota, que vai 13 de dezembro, tá?
13 de dezembro, é isso? Deixa eu ver o calendário aqui, vai. Ah, eu não sei que data que eu pus lá, cara. Deixa eu olhar aqui, vai. Ó. A data para entrega de nota, vai. Porcaria aqui, deixa eu ver. Ó, data de entrega de nota uh, 13, tá vendo? Puta merda, hein? Pra quebrar a perna mesmo, hein? Aí então é 12, tá? É para entregar dia 12. Puta, pensei que ia dar o sábado para nós, né? Malditos. Então, ó, dia 12. Dia 12, porque daí no dia 13 eu consigo fechar a nota, tá certo? Então, vai ter uma porrada de atividade pro dia 12, tá? Então, dia 12 aí, ó. Uma, né? Uma, duas, 3 semanas aí, né? Uma delas é um questionário no Teams, tá certo? 20 questões sobre arquivos de transferência de dados, tá? Formatos de transferência de dados que a gente tem. Você viu lá o CSV, por exemplo, né? É um arquivinho, né? Um registro por linha, separado por vírgula, ponto e vírgula, né? Aquela coisa ali. É uma mão na roda, a gente consegue pegar dados de um lugar, de uma aplicação e jogar em outra, né? Com aquilo ali, bem, bem tranquilo. Mas você vai ter principalmente JSON, né? E XML, tá? E aí, o que que vai acontecer? O JSON e o XML, eles capricham mais nos metadados. O CSV é uma pobreza, né? É, Se você tiver o cabeçalho, é só aquilo, né? Não tem mais nada. O JSON, o CSV e o XML são mais ricos. Então, é um questionário em cima disso. Isso aí vale 10 pontos, né? E sugiro que você dê uma brincadinha, dá uma fuçada. Ó, você não tem tempo limite para fazer, para separar. Então, dá uma olhada, responde as que está fácil, as que está difícil, tenta dar uma pesquisadinha. A ideia desse questionário é que você use como estudo dirigido, para você procurar as coisas, tá bom? Vai ter outra atividade mais prática também, algumas mais práticas, tá certo? Então, elas vão aparecer. Este sábado, eu vou ficar online é, de manhã, tá? Eu vou criar uma reunião aqui, tá? E eu vou entrar na reunião, tá bom? É, e se você tiver dúvidas, eu não vou, eu vou dar presença coletiva, vai considerar como reposição. Se você entrou ou não entrou, você vai ter presença neste sábado aqui, tá? E aí é o seguinte, ó, se você tiver dúvida dessas atividades, é para falar comigo, tá bom? Então vai ser essa a ideia. E provavelmente no sábado da outra semana eu vou dar esse plantão também, mas daí eu vou estar presencialmente na FATEC a manhã inteira. E daí, de repente combina, quem tiver dúvida, alguma coisa mais prática, eu vou estar lá no laboratório, posso tirar dúvida, posso orientar, posso fazer alguma coisa. Este sábado aqui é impossível para mim. Eu tenho um monte de exame médico à tarde e de manhã eu vou estar meio por conta de preparação para esses exames, então eu vou conseguir atender aqui remotamente, mas eu não vou conseguir ir para a FATEC, tá? Tá? Então, vai aparecer para vocês, dois agora às 6h30, e vai ter mais um terceiro que vai aparecer até amanhã, meio-dia, tá? E aí, na terça, na sexta-feira, no sábado de manhã, caso alguém tenha dúvida, pode entrar em contato comigo. Não é preciso entrar na aula caso não tenha dúvidas, tá certo? Mas a presença vai estar garantida, eu vou dar presença coletiva, porque conforme a necessidade do aluno, um tipo de um plantão que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, é isso. Vou desligar aqui a coisa, né? Cadê aqui a chamada, né? Alguém foi embora, essa aula aqui está com menos gente, né? Alguém matou minha aula. Eu já corrigi algumas atividades, né? Devo lançar a correção dessa aqui também. E agora eu vou parar de gravar, né? Ó, parar aqui, certo? E estarei aí, né? À disposição de novo, né? Quem tiver dúvida entra, tá?